Estamos de volta, Antenados na Geral, estamos falando sobre regeneração. Só que existem casos, às vezes, que é complicado do pastor lidar, né, de desenvolver para regenerar famílias, porque não envolve, quando o pastor dá ouvido para alguma coisa, não envolve mais só os dois, envolve o pastor em situações. Claro que, e aí vai de ocupação para ocupação. Se um advogado ouve, tem um cara que cometeu um crime, ou não sei, e ele quer provar que o cara é inocente, às vezes o cara fala a verdade e ele tenta limpar a barra dele com a lei. E mesmo o advogado sabendo se ele é criminoso ou não, ele não pode responder por isso. Porque aquele ele está ali para aquilo. Já um pastor não. Eu já vi casos, eu conheço casos de pessoas que foram buscar um pastor e o pastor deu algum tipo de conselho de não, vamos abafar, vamos segurar, e aquilo piorou. E quando foi fazer uma investigação pelo tudo que a moça sofreu, foram para o pastor sabia de tudo e não falou nada. E ficou chato até para, não para a questão da lei, mas assim para a igreja. Poxa, pastor, o senhor sabia que aquela moça, aquele rapaz batia naquela moça e não falou nada, encobriu, olha o que aconteceu. Poxa, é esse tipo de conselho que o senhor está dando e tudo. Então assim, o pastor fica numa situação muito sensível, pastor Rivelino. André, eu vou ser sincero com você. O que acontece no gabinete pastoral? Segredo do gabinete pastoral. Senta a Maria, senta o José e Maria com o olho roxo, de óculos, tira o óculos. Pastor, aqui ó, tá vendo esse olho aqui? Foi ele que fez isso, ele me espancou, me bateu, me violentou. E aí ela chora, ela lamenta, tudo mais. Aí ela vira para você e fala, pastor, o que eu faço agora? Com esse marginal, com esse E você quer regenerar eles, esse é o papel. Eu olho para ela e falo assim, querida, dois caminhos. Dois caminhos. Ou você espera o olho voltar ao normal e continua amando esse homem, ou você vai na delegacia e... Porque tem vários níveis, tem o GCRIM, tem e etc. Vai até chegar no júri popular, no caso de homicídio, tudo mais. Eu dou sempre a folhinha para ela, meu princípio, André, bota a folhinha e fala assim, escreve aí, que você esteve aqui no gabinete, que você apanhou do seu marido, que o pastor te aconselhou, que você tem dois caminhos e que você escolheu o caminho de continuar amando ele. Ou escreve aí que você vai na delegacia. Sabe por quê, André? Quando você fala para a pessoa, a minha experiência, pastor Alfredo, a minha experiência, quando você fala assim, vai na delegacia, ela fala assim, pastor, mas eu amo tanto meu marido, pastor. Não, mas como é que o senhor pode quer regenerar, quer acabar isso? com o meu casamento, exato. O senhor quer me humilhar, pastor? Como é que eu vou na delegacia? Geralmente a delegacia fica perto da igreja, né, Braz? Então, o que acontece? André, eu aprendi uma coisa, uma máxima no ministério, no gabinete pastoral. O pastor tem que se defender. Porque aquilo tudo ainda vai sobrar para o pastor ainda. Então, faz a carta, escreve lá, que você teve no gabinete, que você chorou, que você lamentou, que o pastor te aconselhou, que o pastor deu para você as opções, que você escolheu aquela opção. Porque amanhã, André, essa mulher aparece, como o pastor Braz falou, sem a mão, aparece morta, ou pior ainda, se ela apanhar de novo e dizer, olha, o meu pastor sabe de tudo, e ele não tomou nenhuma posição. A igreja vai contra o pastor, o delegado vai contra o pastor, a família dela vai contra, todo mundo vai contra o pastor. E o pastor que se ferrou nisso tudo. Então, eu acho que se você pudesse prevenir, melhor coisa. Eu faço isso, André. Minha cartinha, minha folhinha, Lei Rivelino Márcio. Não é Maria da Penha, não. Bota em cima da folha, ela escreve, e aí tem dado certo. Olha só, você quer ver outra coisa? Quantos casos semelhantes a estes aí, no caso a esses, nós temos não só na igreja, mas o pior, fora da igreja. E quantos elas deram parte e mesmo assim teve aquela mulher do cabeleireiro que apareceu há pouco tempo, o cara lá e mata a mulher. E a polícia não fez nada. A polícia não fez nada. Temos milhares de casos como esses, que a pessoa dá parte, o cara é reincidente, e ninguém faz nada. E daqui a pouco o cara vai lá e mata. Por quê? Porque a nossa justiça não pune. Não é, vamos dizer assim, imediata. Mas na igreja, nós temos o líder, que é o pastor, e temos o Senhor, que pode regenerar, pode transformar e pode trazer de volta o amor. Mas tem um porém. Eu acho que o pior de tudo é exatamente o que ele falou aí. Eu gostei desse negócio, vou botar essa folha também. A pessoa, mas você, minha irmã, poxa, passa em Campo Rio, no início do ministério tinha um problema desse. Não eram casados. Ela me veio me falar, como estava toda amassada, rosto. A mãe já tinha chorado. Eu falei, o que eu vou fazer? Ela não é nem da minha igreja. Pastor, por favor, me ajude. Olha a situação que eu fiquei. Ela não era nem membro. Mas só que eu consegui os dois para Jesus. Mas isso acontece muito Paguei mesmo. O casamento deles. Agora, sabe o que eu fiz? Chamei o cara e falei assim no gabinete. Não vou falar palavrão, não. Naquela época eu era até novo, falei. Falei, vem cá, você gosta de bater nos outros? Você gosta de bater mulher? Você conhece o peso da sua mão? Você fez nela? Pastor, você quer sentir o peso da minha? Aí, não, você precisa saber o que me dá um soco. Vem cá, eu dei aqui assim nele. E não é pecado não, né? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O cara ficou rindo. Poxa, pastor, eu quero ajudar para Jesus. Se casaram. Eu falei, eu quero pagar seu casamento. O posicionamento é aquilo que a gente falou, é sempre regenerar, mesmo nisso, mas
Mesmo, às vezes, e eu conheço também situações de, vai lá, vou contigo na delegacia, o teu marido vai não sei o quê, e mesmo assim depois foi regenerado também. Depois. Acho que isso também trouxe a luz do cara. Ih, o pastor vai me denunciar, vou parar mesmo. Então, assim, claro que a gente está falando aqui que quem toma a escolha é a pessoa, mas o posicionamento pastoral é sempre buscar a regeneração, correto? Não é Exatamente. querer... É o fato dele mostrar que ela pode fazer, né, que ela pode denunciar, né, ele não está ali tomando a atitude por ela. E outra coisa também é que às vezes a pessoa chega chorando. Eu já recebi lá no gabinete pessoas com foto, pessoas chorando, mostrando coisas que aparentemente parecia que era. E depois eu descobri que não era. O problema todo, sabia o que acontece? De vez em quando aparece vamos comigo na delegacia, pastor. Eu já quase entrei, sabe? Porque o Espírito Santo, não, pera, já Deus disse, ó, não faz isso. E aí eu fui buscar outros caminhos para tentar. Era mentira, porque você vê, né, duas mulheres chorando, as duas repetindo a mesma história, e depois quando você vai ver, não era verdade. E outra O coisa, problema, sabe o que é? Aí depois foram lá, não, é porque a gente queria se vingar dele, achamos que era uma maneira... Enfim, então a gente não tem competência, tá? A gente não tem competência para... Você pega alguém chorando, falando, você não sabe nem se foi ela, você não sabe. O problema todo de você se envolver, assumir a situação, é depois, quando a bomba estoura, a pessoa diz, eu estava fragilizada, e ela, no final, ela fica como uma pessoa ilúcida, e você que era o gestor da situação, Fica daqui mal, a pouco está você sendo fica processado, daqui a pouco está dando problema. Eu queria colocar aqui uma observação. Não é fácil regenerar a gente não, hein? Não. Meu Deus, eu tô com medo agora. Não é fácil. Gabinete não é... O que acontece em gabinete, só Gente. Deus, só o Senhor conhece. Isso acontece? Não é verdade. Não, é coisa você de começa absurdo. Dá pra escrever um livro. Você começa a ver essas implicações, Deus tem que dar sabedoria para os pastores mesmo. Porque uma coisa que é interessante, só antes do pastor Rivelino falar, e existe isso, acho que todos vocês já atenderam casos assim hoje, às vezes pela dificuldade, lerdeza da lei, dos órgãos públicos nisso, até quem não é crente, deu briga, não sei o que, a mulher nunca foi para a igreja, mas tem uma igreja perto, ela vai procurar o pastor vai lá em casa com aquele marido. Até quem não é crente procura pastor hoje para tentar resolver o problema de casa. Então, assim, ele não dá só com... Não, o pastor não lhe dá só com membros, ele está dando com todo mundo. Você sabe que a regeneração ela tem um princípio? Se o casal, não estou falando aqui do casal, se o casal, logo que aconteceu a briga, a confusão, a discordância, se eles procurarem logo o pastor, André, e logo o gabinete pastoral, olha, eu vou dizer para você que 90%, Braz, tem jeito. Deus vai abençoar. O problema é que aí a mulher que te apanhou liga para a mãe vem na casa, aí vem o pai da esposa, aí vem vizinho, marido, ela posta no Face. É verdade, quando chega... incrível, quando chega no gabinete pastoral, toda a igreja já sabe. E aí a atitude do pastor é outra, porque se você vai com uma visão, se você vai com uma orientação, como toda a igreja já sabe, você tem que tomar outra postura. E isso nós temos que comentar aqui. Às vezes o pastor é pressionado, pastor, por uma decisão que ele nem queira tomar. Quantas vezes, André, eu tomei uma decisão, uma posição que não era a posição mais correta minha, a que eu achava certo. Mas a igreja porque a igreja ela clama por uma posição sua. pela justiça dela. E a justiça dela é o mais implacável. É uma pseudo-justiça. Não, porque eles vão ficar isentos. É o senhor que vai liberar a sentença, entendeu? É o irmão que vai sentenciar. Então todo mundo bota fogo mesmo. Mas essa nunca de bico mesmo, porque também o pastor fala, poxa, se você fizer isso também perde um pouco do poder pastoral. Do poder pastoral, do respeito, né, da questão do exemplo da disciplina. É complicado. Então, nem sempre a disciplina restaura. O mesmo caso, se ele é de sabedoria de todo mundo, ele vai ser tratado diferente do que quando ele André, é só nós temos exemplos pastor. aqui, como pastores, que eu nunca disciplinei ninguém, mas pastores anteriores a mim já, eu era membro da igreja. Quantas pessoas foram disciplinadas, ficaram 2, 3 anos, cumpriram o tempo na igreja e saíram da igreja? E quantas pessoas que passaram o mesmo processo, pastor Braz, pastor Fredo, o mesmo processo, elas não foram disciplinadas, elas ficaram ali, o pastor guardou segredo, conseguiu resolver, estão na igreja até hoje. Então não é a disciplina, não é o afastamento, não é nada disso. Às vezes é a pessoa querer resolver. O segredo está aí. E cada situação, pastor, é uma situação. Cada pessoa é diferente. Quer ver uma coisa que foi interessante? A família foi lá, tomou o partido, mas o que será que já não vinha acontecendo? Há quanto tempo o cara não está suportando para soltar a mão? Você está entendendo? Se fosse no pastor antes... Não é só a agressão, é tudo que levou a agressão. Então o cara não aguenta mais, já discutiu, já brigou. Só que tem um dia que a cabeça, meu irmão, o sangue sobe... Não estamos dizendo com isso que é para os maridos que estão chateados, não é isso não. É que toda ação, ela gera uma reação. Procura o pastor antes. André, eu já aconselhei mulheres que batiam no marido.
Do cara chegar na igreja, o cara colidiu na cadeira. Ele, pastor, não fala isso na igreja, não, porque vai ficar feio pra Verdade, mim. mano. Verdade. Falar assim, pastor, não conta não, porque senão como é que vai ficar a minha fama por aí? Então, no gabinete pastoral acontece de tudo, né? Misericórdia. Agora, a gente está falando de tudo para você entender a sensibilidade das coisas que são tratadas de gabinete, a responsabilidade e sabedoria que um pastor tem que ter. Só que é engraçado que o pastor ele dá a vida dele para cuidar das pessoas. Trata, visita, fala, recebe telefonema, ora, lê Bíblia, dá tempo, e aí acontece às vezes que pode acontecer. Ele comete um pecado, acontece alguma coisa na vida dele. Qual é a reação de todas essas pessoas que ele já tratou? Será que é a mesma coisa? Pastor, vem em casa fazer um churrasco para a gente orar, nós te amamos e tudo? Ou elas começam a apontar, pastor, Bota aí no papel, me aconselhou, mas já sabia. Que nem aquelas irmãzinhas, tá vendo? Eu já falava isso há 3 anos atrás. Ou seja, fofocava sobre a vida do pastor. Eu já sabia. Como é que a igreja, membros, as pessoas lidam com a regeneração de um pastor que precisa de regeneração? Outras lideranças. Qual é a responsabilidade também que o pastor tem de construir um ambiente, uma estrutura para regeneração de liderança? Será que tem alguém, algum confidente, alguém acima dele, alguma cobertura espiritual que pode ajudar ele? Ou ele sempre se distanciou de todo mundo e quando ele cai, meu irmão, todo mundo tão distante que todo mundo só desce mesmo cacete? Vamos falar sobre regeneração do pastor. Será que pode manter o cargo dele? Continua como pastor, a gente aceita, está orado, está tudo perdoado, glória a Deus, aleluia? Ou não? Ou o pastor é o que mais apanha? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Antenados de hoje. Não sai daí.